Queridos, paz do Senhor. Amém. Satisfação imensa estar com os irmãos para juntos adorarmos ao eterno Deus na beleza da tua santidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Adeildo, como mesmo me antecedera, amigo de longas datas. Satisfação em revê-lo. Amém? Já havia um certo tempo que eu não te via e você está mais novo, né, varão? Glória a Deus. Você falou, está no azeite, está conservado. Deus te abençoe. Amém? Pastor Gideon também, grande amigo, satisfação imensa em revê-lo. Que Deus abençoe poderosamente. Me falou a idade dele aqui, eu não acreditei. Essa igreja tem um segredo aqui com a juventude, né? Pastor jovem também, ó, são as coisas, né, varão? Pastor Val, que satisfação imensa em conhecê-lo. Que Deus te abençoe, continue agraciando o teu ministério e que a graça estenda a tua família e a toda a membresia que está aos teus cuidados. Deus te abençoe. Amém? Irmãos, está comigo minha esposa e a minha filha, a irmã Ilane e a Júlia, duas bênçãos na minha vida, né? Deus abençoe poderosamente minha eterna namorada, né? Dia dos namorados hoje, tem que aproveitar, né, irmão? Deus abençoe. Satisfação também aqui em ver missionária irmã Josi. Que satisfação de ver aqui. Aprendemos muito com essa grande mulher de Deus. Deus te abençoe. Estenda meu forte abraço ao meu pastor Natalino. Amém? Deus abençoe. Queridos, culto de missões, eu quero convidar você a abrir comigo, por gentileza, a escritura no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, verso 17. Os demais pastores que estão à tribuna, Deus abençoe. Israel, satisfação. Deus te abençoe, meu filho, poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe todos os pastores que estão aqui. Amém? João 19, verso 17. Eu estava aqui sentado e me recordando do pastor Oswald Smith, pregando em um congresso de missões em Berlim, e na sua introdução, ele fez questão de enfatizar que se você que se diz cristão, não se preocupa em evangelizar, em ganhar almas para o reino, em proclamar o evangelho, é uma forte evidência de que talvez você não tenha nascido de novo em Cristo. Porque todo cristão, ele tem uma chama em sua alma e uma sede em pregar o evangelho, saquear o inferno e povoar o céu para a glória de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 19, verso de número 17, o texto diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no... um de cada lado, e Jesus no... Tomai assento. Deus abençoe. Eterno Deus, eu glorifico, exalto e bendigo o teu nome, e unindo a minha oração, a oração do ungido do Senhor, eu peço que o Espírito do Senhor fale conosco, nos trazendo a revelação da tua palavra, pois sabemos que a fonte está em ti. Deus, ser conosco. Uma vez mais me escondo atrás da cruz de Cristo, reconhecendo que sem ti nada sei, nada sou e nada posso. Por isso, Deus, fale conosco. Assim clamamos crendo e te agradecemos em Cristo Jesus. E a igreja diga amém. Queridos, ouça bem, nós estamos em um culto de missões, e nada melhor do que falar da maior missão de todos os tempos e falar do Calvário. Nós lemos um texto que narra-nos a passagem da crucificação de Cristo. Haja vista que para alguns
a forma em que Cristo foi executado foi a primeira vez em que uma pessoa foi executada na cruz, porém não. A prática da crucificação já era costumeira desde o 6º século antes de Cristo. E ela perdurou até o 4º século da era cristã, quando Constantino I, no ano 337, ele aboliu a prática da crucificação. Os gregos e os fenícios, eles tinham costume de praticar a crucificação em políticos e militares rebeldes. Já os persas e os cartaginenses também praticavam em líderes rebeldes de províncias vizinhas. Já os romanos aperfeiçoaram a prática da crucificação, porém usavam em classes baixas, como escravos e criminosos violentos daquela época. Aí alguém pode perguntar: pastor Ivan, por que Jesus, sendo filho de Deus, ele se submeteu a morrer de uma forma tão cruel? O que Jesus veio cumprir na terra? A resposta é: Jesus veio cumprir as profecias. Alguém pode responder: mas desta forma, sendo executado da maneira mais cruel daquela época, por que ele não se submeteu ao apedrejamento, ou à forca, ou alguma outra forma de execução? Por que Jesus foi executado em um madeiro, em uma cruz, no Calvário? A resposta é: Jesus veio devolver ao homem aquilo que ele havia perdido no Éden. Vou repetir: Jesus veio devolver ao homem aquilo que ele havia perdido no Éden. Mas pastor, Jesus veio devolver ao homem o que ele havia perdido, mas na cruz não poderia ter sido de uma outra forma? Poderia. Porém, Jesus observou que o diabo, ele usou o fruto de uma árvore, de um madeiro, para derrubar o homem. Jesus então olha e diz: com a mesma arma em que você derrubou o homem, eu vou vencer você, Satanás. Então Jesus observa que com a mesma ferramenta, árvore, madeiro, o diabo tirou a comunhão do homem para com Deus. E com a mesma ferramenta, Deus na cruz, madeiro, devolve a comunhão de Deus para com o homem. A mesma arma que o diabo usou para que o homem fosse expulso da sua morada, jardim, no Éden, Deus também usa o madeiro para devolver não uma morada no jardim do Éden, mas uma morada nas mansões celestiais. A mesma ferramenta que o diabo usou, uma fruta de uma árvore e um madeiro, para fazer com que a morte entrasse, Jesus então usa o madeiro, o Calvário, para trazer vida e vida eterna. Agora, uma coisa interessante é que o diabo, ele usa a árvore, ele usa o madeiro, e ele vence Adão solto, livre, num jardim no Éden que era um verdadeiro paraíso. Jesus usa uma cruz, um madeiro, no Calvário, em um lugar de execução, para vencer a Satanás. Porém, a maior vergonha do diabo, a maior vergonha do adversário, ouça bem, é que ele vence Adão no Éden, no paraíso. Ele vence Davi no palácio, no trono. Ele vence Sansão com toda a sua força. Ele vence Salomão com todo o seu conhecimento e com toda a sua sabedoria. Aí vem Jesus, desce da sua glória, sobe no Calvário, é pregado no madeiro.
E agora ele, com cravos nas mãos, com cravos nos pés, com coroa de espinhos, ele vence Satanás. O adversário estava batendo no peito e dizendo: venci Adão no Éden, venci Davi no palácio, venci Sansão com sua força, Salomão com seu conhecimento, mas perde para Jesus, cravado em uma cruz, com mãos presas, pés presos, coroa de espinhos na cabeça. E Jesus ainda faz questão de declarar no Éden, dizendo, no Calvário, dizendo: está consumado. Uma coisa interessante nessa frase, que no original grego a palavra está consumado é teteleste ou tetelestai. Essa frase só era usada pelos comandantes em guerra. Quando o comandante do exército vencia o exército inimigo, ele subia no território mais alto do adversário, pegava a sua bandeira, olhava para o exército vencedor, cravava a bandeira no chão e bradava dizendo: está consumado, vencemos a guerra, vencemos a batalha, cumprimos o propósito, cumprimos o projeto. Para muita gente, Jesus no Calvário era o fim. Jesus estava perdendo, tinha acabado a história. Porém, quando Jesus, ele dá as suas últimas palavras, e ele lá no Calvário declara: está consumado, ele está declarando para a terra, para o inferno e para o céu, dizendo: vencemos a batalha, vencemos a guerra, cumprimos o propósito, cumprimos o projeto, porque o Calvário não é o fim, o Calvário é o recomeço. A cruz não era o ponto final, a cruz era a ponte em que ligava o homem caído ao Deus que levanta, ao homem pecador ao Deus que redime, ao homem condenado ao Deus que liberta, ao homem sujo ao Deus que lava, redime e purifica de todo o pecado. Então Calvário não foi um final, o Calvário foi o início de uma nova história para aqueles que acreditam em Cristo Jesus, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Agora, existem algumas coisas do Calvário que me chamam a atenção. A Bíblia é clara em dizer que quando Jesus estava crucificado, alguns fenômenos aconteceram. Dentre eles, quando ele entrega o seu espírito, primeira coisa interessante: a morte não teve autonomia, pastor Deildo, para tocar nele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porém, quando a morte chega no Calvário, tinha 3. Olha para o ladrão da esquerda e diz: tem mancha de pecado, tem cheiro de pecado, daqui a pouco eu chego aí. Olha para o ladrão da direita: tem mancha de pecado, tem cheiro de pecado, daqui a pouco eu te pego. Mas quando chega no meio, a morte não se aproxima, pelo contrário, ela se distancia. Por quê? Porque em Jesus ela viu diferença. Eu posso até conjecturar que o diabo do lado diz bem assim: por que esse você não fala nada? Ela diz: porque aqui não tem cheiro de pecado, aqui tem cheiro de pureza e de santidade. Aqui não tem mancha de pecado, pelo contrário, o que está saindo dele é para lavar e redimir todo e qualquer pecado. Nele eu não tenho autonomia para tocar. Por isso que Jesus, vendo que o adversário, que a morte, não tinha poder e autoridade para se aproximar e tocar nele, o que ele faz? Já que você não pode ficar tranquilo, eu tenho que cumprir a promessa. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele mesmo se entrega. Porém, quando isso acontece, a Bíblia diz que acontecem alguns fenômenos. Dentre eles, o sol se escurece. E quando Jesus morre e entrega o espírito, a Bíblia diz que acontece um terremoto, ao ponto das pedras se quebrarem, elas são fendidas. E a Bíblia diz que nos sepulcros, os sepulcros foram abertos, e corpos de santos ressuscitaram e foram vistos andando pela cidade.
Quando eu me deparei com esse texto, irmão, pensa você, parece que Deus me pegou e me colocou lá no cenário. Eu fiquei vendo Jesus do Calvário pendurado, o sangue dele descendo no madeiro central. Enquanto o sangue escorria, o sol se escurecia. Quando o sangue de Cristo toca na terra, o poder do sangue era tão grande que a terra não suporta a autoridade e o poder do sangue. O que ela faz? Ela estremece, a terra é sacudida, as pedras são fendidas, e aí a autoridade do sangue, eu posso imaginar cortando o chão, cortando pedra, chegando no cemitério, chegando no sepulcro, entrando na tumba. Quando chega lá dentro, tinha crentes que morreram há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos, há 50 anos atrás. Só tinha ossos, estava tipo o vale de ossos secos de Ezequiel 37, mas quando o poder e a autoridade do sangue do Calvário entra no sepulcro, ele diz: devolve o que você tomou. Eu fico imaginando a terra devolvendo carne, devolvendo nervo, devolvendo pele, devolvendo órgãos internos, devolvendo pulmão novo, coração novo, rim novo, olhos novos, massa encefálica nova. E agora Jesus dá ordem, e o que acontece? A alma vivente volta para aquele corpo, e ele ressuscita, e é visto andando pela cidade. Olha aqui para mim, eu quero te dizer uma coisa. Imagina você o cenário, enquanto Jesus morre no Calvário, está dando vida no sepulcro. Enquanto morre no Calvário, está restaurando no sepulcro. Enquanto morre no Calvário, está restituindo no sepulcro. Enquanto morre no Calvário, está devolvendo e renovando no sepulcro. O que é isso, pastor Ivan? A morte de Cristo no Calvário é para quebrar protocolo e para renovar e devolver aquilo que se havia perdido. Já tem crente que entendeu. Já tem crente que entendeu. A morte de Cristo foi para devolver. Por que devolver, pastor Ivan? Porque algumas coisas o homem perde no Éden. Dentre elas, a sua dignidade. Porque o homem olha para si e percebe que estava nu. O homem perde a sua morada, ele é expulso do Éden. O homem perde sua comunhão com Deus, pois toda tarde, no virar da tarde, Deus descia para conversar com o homem no Éden. O homem perde a vida eterna, porque a partir do momento que ele peca, a morte é introduzida na raça humana. E Jesus, quando está no Calvário, ele está para devolver tudo aquilo que o homem havia perdido. Agora, uma coisa interessante é que, quando eu observo o texto, o autor aqui é detalhista, e eu fiquei me perguntando por que ele fez questão de frisar que Jesus foi crucificado e com ele outros 2, e Jesus no... João foi muito detalhista aqui no texto. E o interessante é que, quando eu observo João detalhando, ele poderia muito bem ter dito apenas: Jesus foi crucificado e com ele 2 ladrões. Era mais breve, né? Jesus morreu e com ele outros 2. Estava explicado. Mas ele faz questão de detalhar: Jesus foi crucificado e com ele outros 2. Porém, Jesus estava no meio. Eu perguntei para o texto: por que João fez questão de dizer que Jesus estava no meio? E a Bíblia responde, é um princípio hermenêutico. A Bíblia interpreta-se a si mesma. É porque tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, Ele sempre faz no meio. E a Bíblia prova isso. Quando observamos a criação, Deus cria céu e Deus cria terra. E a Bíblia diz que Deus planta um jardim numa região chamada Éden. E quando Deus planta o jardim, a Bíblia faz questão de enfatizar que Jesus planta uma árvore que se destaca. E quando ele planta a árvore, ele não planta no começo nem no final do jardim, ele planta no meio, porque tudo que Deus faz, ele faz no meio. Quando olha para o profeta Ezequiel, Deus resolve dar uma experiência a ele diferenciada. Deus pega o profeta e fala assim: vou te dar uma experiência hoje singular. Leva para um vale de ossos secos. Porém, um texto é claro também enfatizar que Deus não leva ele para o começo do vale,
nem para o final do vale. Deus leva o profeta para o meio. Por quê? Porque Deus só age no meio. Quando eu olho para o ministério de Jesus, no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus está dentro de uma casa. A multidão era imensa. Não tinha como você entrar pela porta, nem olhar pela janela. 4 homens trouxeram um paralítico. Chegaram na frente da casa, olharam e disseram bem assim: esforço em vão. Por quê? Não tem como entrar, olha a multidão. Não tem nem como olhar pela janela. Vamos voltar? Alguém diz voltar? Não. Eu tive uma ideia, qual? Vamos subir pelo telhado, vamos tirar o telhado e descer com o paralítico. Alguém pergunta, mas vem cá, que lugar da casa nós vamos tirar o telhado? Diz, é fácil. É só tirar o telhado do meio, porque ele sempre está no meio. Quer ver? Subiram na casa, tiraram o telhado no meio, desceram com o paralítico, ele desceu aleijado e saiu andando, porque encontrou com Jesus no meio, porque ele sempre está no meio. Jesus saindo de Jericó e com ele uma grande multidão. Bartimeu, o cego mais famoso da Bíblia, estava onde? Na beira do caminho, mendigando. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para ver quem chamava por ele. Quando ele para, ele começa a procurar dentre a multidão quem clamava e quem chamava por ele. Por quê? Porque chamaram diferentes. Todo mundo que estava presente ali, quando gritava por Jesus, gritava: Jesus de Nazaré, Jesus filho de Maria, Jesus o carpinteiro, e Jesus andando e seguindo o seu trajeto. Porém, de repente, ele escuta uma frase diferente: Jesus filho de Davi. Quando alguém clama Jesus filho de Davi, Jesus parou. Quando ele para, ele pensa: espera aí, alguém sabe qual é a minha identidade, alguém sabe quem eu sou, alguém sabe de onde eu vim, alguém sabe que eu não sou Jesus de Nazaré, eu não sou o carpinteiro e não sou o filho de Maria. Alguém sabe de onde eu vim, alguém sabe que eu sou Messias, porque gritava Jesus filho de Davi. E Jesus parou dizendo: alguém sabe qual é a minha natureza e reconhece a minha divindade. Enquanto quem estava próximo gritava Jesus carpinteiro, Jesus filho de Maria, Jesus de Nazaré, ele procurava quem reconheceu a divindade dele e sabia quem era o verdadeiro pai dele, dizendo: alguém sabe que meu pai não é daqui, o meu pai é lá de cima. Alguém sabe que eu não sou de Nazaré, mas eu vim lá de cima. Alguém reconhece a minha divindade e a minha natureza. Ele para, e quando ele vê Bartimeu lá na beira do caminho, o texto não diz que Jesus foi lá. Ele para no meio da multidão. Ele vê Bartimeu lá na beira do caminho, mendigando e gritando. O que ele faz? Ele chama alguém da multidão, um anônimo, e diz bem assim: está vendo aquele cego? Está vendo aquele mendigo? Traz ele aqui, porque eu quero falar com ele. Alguém podia dizer bem assim: pastor, mas é mais nobre, Jesus, o senhor ir até ele, do que ter que pegá-lo e trazê-lo até aqui. Jesus poderia responder dizendo bem assim: o negócio é que eu só opero no meio, só curo no meio, só respondo no meio, só manifesto o meu poder com quem está no meio. Então, se ele quer mudança, transformação, milagre, ele tem que sair da zona de conforto e vir para o meio. Pegaram Bartimeu, tiraram do canto, trouxeram para o meio. Ele chegou cego, mas saiu enxergando, porque encontrou com Jesus aonde? No meio. O próprio Cristo certa feita disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles, porque ele sempre está no meio. A mulher com fluxo de sangue olhou, 12 anos sofrendo, oportunidade era única, a multidão era grande, ela olhou e falou assim: é um obstáculo que a multidão não tem como transpor, não tem como chegar lá. Se eu ficar aqui esperando ele me ver, me enxergar, ele vai passar e eu não vou receber a cura. Então toma atitude. Qual é? Eu tenho que chegar lá, mas é impossível chegar por cima. Ela parou e pensou: se eu não posso encontrar com ele no meio, por cima eu sei outro caminho. Qual é? É por baixo. Ela desceu
desceu, passou pela multidão, chegou no meio, tocou na orla do manto de Jesus e foi curado porque encontrou com ele aonde? No meio. Jesus sempre opera no meio, sempre está no meio. A Bíblia prova isso. Quando falamos da Trindade, falamos de Pai, falamos de Filho e falamos de Espírito Santo. O Filho está onde? No meio, porque ele sempre está no meio. Quando João tem a visão do Apocalipse, ele vê os 7 candeeiros e os 7 castiçais de ouro que simboliza a igreja. Jesus está onde? No meio, porque ele está sempre no meio da sua igreja. Quando olhamos para o Calvário, eu vejo 3, um à direita, outro à esquerda, e Jesus aonde? No meio, porque ele sempre está no meio. Então isso é motivo para você adorar, bendizer, enaltecer, se alegrar, levantar a mão, dar um glória, porque ele está no meio dessa igreja hoje para receber a minha e a sua adoração. João faz questão de dizer, ele foi crucificado com mais 2, porém Jesus no meio, porque tudo que Jesus faz, ele sempre faz no meio, ele sempre opera no meio, ele sempre se manifesta no meio. Quer ver uma outra prova disso? Lucas 24:49. Jesus, antes de ser assunto aos céus, reúne os seus discípulos e dá a eles as últimas orientações. E diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus animou os discípulos com a promessa: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Eles se alegraram. Porém, há uma condição para que a promessa se cumpra. Qual? Permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A única forma de receberem a promessa é permanecendo na cidade de Jerusalém. Eu me perguntei, por que Jerusalém? Um lugar hostil. Jesus foi preso, julgado, açoitado, crucificado em Jerusalém. E os discípulos poderiam indagar: mestre, por que não uma outra cidade da Judéia ou da Galileia? Por que Jerusalém? E eu fui pesquisar o porquê Jerusalém, dentre os vários motivos que Jesus poderia ter ordenado eles a ficarem em Jerusalém. Eu acredito que esse é um dos principais. Qual, pastor Ivan? Alguns geólogos, estudando o globo terrestre, procurando o eixo central, o meio, o centro da Terra, usaram seus instrumentos, seus equipamentos, satélites, para poder saber onde era o eixo central da Terra, o centro do globo terrestre, o meio da Terra. E quando descobriram, era exatamente aonde? Na cidade de Jerusalém. Aí eu parei e falei assim: já sei o segredo. Jesus reuniu os discípulos e disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Porém existe uma condição para a promessa se cumprir. Qual? Permaneça no meio, até que do alto sejais revestidos de poder. Não saia do meio, não se distancie do meio, não se afaste do meio, não vá embora do meio. Mas Jesus, aqui estão nos perseguindo, mas não saia do meio. Estão nos caluniando, mas não saia do meio. Querem nos prender, mas não saia do meio. Querem nos crucificar, mas não saia do meio. Querem nos ver mortos, mas não saia do meio. Ei, olha aqui para mim. O segredo da promessa de Deus na sua vida é você permanecer no meio. Ah, pastor, estou pensando em pedir carta na minha igreja, estou pensando em sair para outro lugar. Ah, não está dando mais ficar naquele conjunto, está tendo muita perseguição, está tendo levante contra a minha vida, estão me caluniando. Ei, a ordem é permaneça no meio, mas está difícil, não saia do meio. Estão se levantando, não saia do meio. Estão me caluniando, não saia do meio. Estão me perseguindo, não saia do meio, porque Deus quer te surpreender no meio. Quanto mais te persegue, mais vão ter que contemplar o cumprimento profético e a glória de Deus se manifestando na sua vida. Mas para isso, permaneça no meio. E tem muita gente hoje
está com o ministério atrasado, com chamada atrasada, com promessas atrasadas, por quê? Porque por algum momento saiu do meio, e Deus só age no meio. Aí alguém fala bem assim: pastor, eu tenho promessas de Deus na minha vida, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Certo, correto. Porém é uma premissa que você tem que guardar ela: toda promessa é condicional, toda é condicional. O que não é condicional na Bíblia é decreto de Deus. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, faz uma arca para você, porque eu vou exterminar todo ser vivente. É um decreto, é irrevogável. Agora, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é uma condição. Toda promessa ela é condicional. Se Deus te fez a promessa e você está no meio, no campo da promessa, a promessa se cumpre. Mas se por algum momento você saiu do meio, saiu do campo da promessa, a promessa fica estacionada até você retornar, se não perder o tempo, o prazo da promessa se cumprir. Então aprenda uma coisa: toda promessa ela é condicional. Então, para que ela se cumpra, permaneça no meio. Tem muita gente hoje que está indagando a Deus de promessa atrasada, de promessa antiga. Deus não é obrigado a cumprir promessa com quem saiu do meio. Deus não é obrigado a cumprir promessa com quem saiu do campo da promessa. Então, se você tem certeza de que Deus tem promessa para se cumprir, 2 motivos tem para a promessa não ter se cumprido ainda. A primeira é porque o tempo da promessa não chegou ainda, e a segunda é porque você talvez saiu do campo da promessa. Agora, se porventura saiu, volta para o meio, se achegue para o meio, retorne para o meio. Por quê? Porque a promessa continua no memorial de Deus. Porém, para que ela se cumpra, você tem que permanecer no meio, porque se não estiver no meio, a promessa não vai acontecer. E dentro da igreja existe no mínimo duas classes de pessoas: os que estão no meio e os que estão fora do meio. Isso é fato. Os que estão no meio são aqueles que o pastor fala: irmãos, precisamos de evangelizar, precisamos de um mutirão, precisamos reformar a igreja, precisamos de um grupo de irmãos. Quem está no meio são os primeiros a levantar a mão, porque está sempre à disposição do evangelho. E quem não está no meio, pastor, nunca tem tempo para auxiliar e para ajudar em nada. E o pior, os mais críticos da igreja são aqueles que não fazem nada. Se você parar para observar quem são os críticos, os murmuradores, são aqueles que quando se pergunta quem pode, quem está à disposição, quem tem, nunca se levanta para ter disposição para nada. São os mais críticos da igreja. Agora, os crentes que estão no meio, quando você chama, quando você convida, sempre está à disposição. Não falta escola dominical, culto de doutrina está presente, oração de madrugada, consagração pela manhã cedo. Crente que está no meio, irmãos, não perde intimidade com Deus. Tem um grupo de pessoas hoje em dia que perdeu a sensibilidade, perdeu a intimidade, saiu do meio. Há um tempo atrás era uma tocha na mão de Deus, hoje não é mais. Antigamente orava, buscava, consagrava, jejuava, lia a Bíblia, vinha para a consagração, vinha para a oração, estava no propósito de madrugada. Hoje em dia você vai ver, não ora mais, não consagra mais, não jejua mais, não lê Bíblia mais, não busca mais como antigamente. O tempo que antigamente era de joelho, rosto no pó na cabeceira da cama, agora é com o celular na mão, navegando nas redes sociais. Por quê? Porque perdeu a intimidade com Deus. O tempo que antigamente era para buscar a Deus pela madrugada, está perdendo tempo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, passando madrugadas adentro, perdendo a sua intimidade com Deus. Antigamente as irmãs estavam na sua cozinha, fazendo os seus afazeres, lavando louça, fazendo comida, de repente sentia um arrepio no seu corpo, começava a dar glória a Deus na cozinha, falar línguas estranhas dentro da cozinha. Hoje em dia você não vê mais isso, porque perdeu a sensibilidade com Deus, perdeu a graça com Deus, não ora mais como orava, não busca mais como buscava. Aí você chama para o evangelismo,
dízimo, você chama para poder pregar, para evangelizar, para ganhar almas. Não prega, não evangeliza, não fala de Jesus mais. No trabalho dele, no trabalho dela, nem sabem quem ele é crente ou que ela é crente. Por quê? Porque ela não se manifesta, porque perdeu a sensibilidade. Hoje é culto de missões e nós temos que nos atentarmos para isso, para que Deus nos use, para que possamos saquear o inferno e povoar o céu. Temos que estar no meio, para quê? Para ouvirmos a voz de Deus falar conosco, para pregarmos no ônibus, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, a tempo ou a fora de tempo. Mas para isso temos que voltar para o meio, temos que retornar para o meio. A Bíblia fala sobre dois tipos de crente na igreja: o joio e o joio e o trigo. Eu já estou encerrando. Dois tipos de crente: o joio e o trigo. Quem olha uma plantação de trigo não consegue identificar o joio no meio da plantação, porque são praticamente idênticos, crescem juntos, o mesmo tratamento, a mesma lavoura, porém é joio no meio do trigo. Quem olha a plantação imensa, uma lavoura de trigo, não consegue distinguir quem é quem. Por isso que o texto diz que não adianta você tentar tirar o joio, porque você pode danificar o trigo, devido à aparência dos dois. Mas existe pelo menos duas formas da gente identificar joio e trigo numa plantação. Quantos aqui já viram plantação de trigo? Lavoura de trigo? Lavoura de arroz? É mais ou menos parecida. Você olha, você perde de vista. Linda, imensa. De repente o céu se fecha. Nuvens carregadas. O vento sopra mais forte. A chuva começa a cair, castigar a plantação. A chuva torrencial cai, o vento forte sopra. Quem olha fala: acabou, não sobrou nada. E a chuva devastando, o vento forte soprando ao ponto de você olhar e não ver nada de pé, tudo caído. Por quê? Vento forte e chuva forte. O dono da lavoura olha e fala bem assim: acabou com tudo, destruiu tudo. Quem olha diz: não sobrou nada. Porém, se você continuar olhando, o vento vai cessar, a chuva vai parar. E se você continuar observando a lavoura, você vai perceber que o joio continua caído, mas o trigo vai se erguendo aos poucos, vai se erguendo, vai se erguendo, vai se erguendo, vai se erguendo e se coloca de pé novamente. Por quê, pastor Ivan? Porque trigo não se rende a vendaval, trigo não se rende a tempestade, trigo não se rende a luta, a prova, a vento forte. E o joio, qualquer vento forte que sopra, ele cai e não consegue se colocar de pé. E o joio, qualquer chuva que cai, o joio cai e não se levanta de novo. Mas o trigo, alguém pode olhar e dizer: o vento é forte, a luta é muita prova, não vai suportar, vai sucumbir, acabou a história. Mas se você continuar olhando quem é trigo, você vai ter que contemplar o trigo quando o vento passar e a luta passar, o trigo se colocando de pé novamente e dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Porque trigo que é trigo não se rende à prova. Trigo que é trigo não se rende à luta. Pode vir um vendaval que for, pode até arrancar toco do chão, mas trigo que é trigo, ele não se rende. E a segunda forma, pastor Ivan, a segunda forma, não tem chuva, não tem vento. Aí alguém diz bem assim: então não tem prova. Se não tem prova, não tem como você provar quem é joio e quem é trigo. Aí você olha para a plantação de trigo, plantação imensa, e aí, céu limpo e vento, nenhum, tranquilo, mas chega a tarde, chega a noite. Quando chega a madrugada, olha aqui para mim, quem me ouve diga amém. Quando chega a madrugada, você olha para a plantação, não tem vento forte e não tem chuva, mas o orvalho da madrugada começa a cair. Quando o orvalho da madrugada começa a descer na plantação de trigo, o trigo,
ele tem microsporos no seu caule. E quando ele percebe que está vindo algo de cima, o orvalho, o que ele faz? Ele abre os seus poros para receber e absorver o orvalho que está descendo. Orvalho na Bíblia tipifica o Espírito Santo. E o trigo, quando ele percebe que está descendo o orvalho, ele abre os poros para receber aquilo que vem de cima. E o joio está do lado do trigo. O que ele faz? Ele se fecha, ele se tranca, ele se trava e diz: não dependo disso, eu não preciso disso, eu não sei para que isso. E enquanto o joio está travado, trancado, o trigo está dizendo: se ele não quer, eu recebo, pode vir orvalho que eu tomo posse. Enche-me orvalho que eu tomo posse, enche-me orvalho que eu tomo posse. E o orvalho está caindo, e aí? E o trigo está recebendo, e do lado o joio trancado, dizendo: não sei para que um glória tão alto, não sei para que um aleluia desse, não sei para que língua estranha desse jeito, não sei para que gritar assim. Isso é joio e trigo. O trigo está vendo que o orvalho está caindo, ele está se abrindo para receber, está dando glória, está dando aleluia, está louvando a Deus, e está dando língua estranha para o alto, porque está recebendo aquilo que vem de cima. E aí, pastor Ivan, chega o momento que o trigo está tão cheio de orvalho, na medida que o trigo vai se enchendo, o joio está como? E o trigo se enchendo, e o joio, e o trigo, chega um momento que ele está tão cheio, que a tendência faz aqui, ó. Ele está se enchendo. Chega um momento que ele está tão cheio de orvalho, que ele se prostra, porque ele não suporta ficar de pé, depois que ele está cheio. E o joio continua, querendo manter postura. Por isso que quando o vento sopra e a chuva cai, os dois deitam, porém o joio não está acostumado a deitar, não está acostumado a descer, e fica. E o trigo está tão acostumado a ser cheio, sobe e desce, que quando a chuva passa, o vento passa, ele diz: fica tranquilo, porque eu estou acostumado a descer nos vendavais, eu estou acostumado a descer nas tempestades. Mas por quê? Porque sempre que eu desço, é quando eu estou cheio do orvalho que vem de cima, é quando eu estou cheio do orvalho que vem do alto. Tem crente cheio do orvalho aqui hoje? Deixa eu olhar. Tem crente cheio de orvalho aqui hoje? Levante a mão para adorar. E agora eu encerro. Grupo de louvor, pode louvar o Senhor com hino? Amém? Olha aqui para mim, Jesus do Calvário. Agora eu encerro. Olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz que Jesus morre. Quando Jesus morre, tiram ele da cruz para o sepulcro, da cruz para o sepulcro. Eu vejo um paradoxo entre cruz e sepulcro, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus subiu para morrer, mas no sepulcro ele entrou para ressuscitar. No Calvário, Jesus subiu para dar a sua vida, mas no sepulcro ele entrou para dar vida e vida eterna. Olha aqui para mim, Jesus subiu no Calvário, morreu, entrou no sepulcro, ressuscitou, subiu na cruz em um estado de humilhação, mas saiu do sepulcro em um estado de glória. Agora alguém pode perguntar: pastor Ivan, ele ressuscitou ao terceiro dia. Qual dia? Onde ele esteve nos 3 dias em que o seu corpo estava na tumba fria? Onde ele estava durante os 3 dias em que ele estava dentro do sepulcro, o seu corpo? A Bíblia responde. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele foi num lugar chamado Hades. O Hades era um lugar que era separado do seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão é o nosso pai na fé. Então ficava o Hades e o seio de Abraão.
A Bíblia diz que ele foi para pregar aos espíritos em cadeia. Ouçam bem, esse pregar aos espíritos em cadeia não é evangelizar. Ele foi anunciar que o Messias que havia sido profetizado chegou. Ele foi se apresentar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como Messias da raiz de Jessé. Quando ele vai pregar aos espíritos em cadeia, eu fico imaginando Jesus chegando lá. Se apresentar a Abraão. Eu fiquei imaginando Jesus chegando lá, pastor. Quando ele chega, Adão é o primeiro. Quando ele vê Jesus chegando, ele diz o quê? Ei, eu sei quem é ele. Quem ele é? Ele é aquele que quando eu fui formado, soprou nas minhas narinas o fôlego de vida. Depois que Adão se pronuncia, vem Abraão. Aí Adão fala assim: Abraão, pai da fé, quem é esse? Abraão diz: eu também conheço ele. Quem ele é? Se eu sou o pai na fé, ele é a própria fé. Aí depois vem Isaac. Isaac olha e fala: pai, eu também sei quem é ele. Quem é? Ele é o poço que jorra água para a vida eterna. Aí vem Jacó: pai, eu também sei quem é ele. Vou Abraão, eu conheço ele. Quem ele é? Jacó. Ele é aquele que estava comigo no val de Jaboque e marcou a minha coxa para todo sempre. Aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego e fala: Jacó, eu também reconheço ele. Eu sei quem ele é. Quem ele é? Ele é o quarto homem que estava comigo no meio da fornalha de fogo ardente. Aí vem Daniel: eu também sei quem ele é. Quem ele é? Ele é o ancião de dias, mas é o homem que esteve comigo no meio da cova dos leões. Eu fico imaginando Isaías olha e fala: eu também sei quem ele é. É quem? Ele é o Messias. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Quem pode adorar, levante a mão. Se coloque de pé, por gentileza. Levante adorando, levante adorando. Levante adorando, levante adorando. Levante adorando, levante adorando, adorando, adorando. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Quem pode adorar? Eu estou vendo uma plantação de trigo hoje aqui. E tem orvalho descendo. Tem orvalho caindo. Quem pode receber, adore. Eu quero perguntar nessa noite: onde está a primeira pessoa para Jesus hoje? Você que ainda não é decidido em Cristo. Você que ainda não aceitou a Jesus ou está distanciado da presença do Pai. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Você que é distanciado e quer retornar para a casa do Pai. Você que é distanciado e quer retornar para os braços do Pai. Eu te convido a levantar uma de suas mãos como sinal, pois queremos orar por você. Por gentileza, quem puder, olhe do seu lado, veja se tem alguém que não é decidido ainda. Olhe do seu lado, por favor. Se tem alguém que não é decidido em Cristo, convide ele, convide ela.
Olhe do seu lado, veja se tem alguém que está afastado, distanciado, que não aceitou Jesus ainda. Lance o convite a essa pessoa, para que se entregue a Jesus nesta noite, para que aceite Jesus como Senhor e Salvador, para que a autoridade, o poder que foi demonstrado no Calvário te alcance, e que você alcance o favor de Deus. Convidamos aqui a primeira pessoa para Jesus, para nesta noite se entregar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A hora não espera, o convite está estendido e permanece, e que você possa se decidir em Cristo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, e as palmas louve e adore o nome do Senhor Jesus.